Ah, finalmente fora desse maldito G4. Que joguinho feio. Mais importante é que a vitória veio. Vai, Corinthians. Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Cara, que joguinho, hein? Mas a gente vai falar dele já já. Primeiro, eu queria dizer que eu tô duplamente feliz hoje. Uma, óbvio, né? Corinthians ganhou, finalmente saímos daquela zona mardita. E o canal atingiu seus primeiros 100 inscritos. Pô, o projeto aí de 20 dias, né? Já saber que tem 100 corintianos aí dispostos a consumir o conteúdo do canal aí, ver as coisas que eu tô postando, é muito bacana. E se você tá chegando agora, ainda não é inscrito, convido você a se inscrever também, né? E tem muito conteúdo sobre o Coringão, tô postando aqui, é só Coringão, é vídeo pós-jogo, é postagem na aba comunidade lá, com notícia, foto do Coringão, é shorts com lances do Corinthians, enfim. Se você é novato aqui, te convido a seguir aqui, que aqui é canal de corintiano para corintiano. Bom, galera, é o seguinte, 1 a 0, graças a Deus, não podia ter outro resultado. Partida feia, é verdade, horrível, horrível, jogo horrível, mais feio que bater na mãe por causa de mistura. Mas o importante era a vitória, né? Também é complicado a gente ver uns jogos que o Corinthians jogou muito, muito bem contra o Inter, que era o padrão de jogo que a gente queria, né? Ver o time jogar sempre ali. E no final o resultado não vir, né? Essa fase do campeonato aqui, esses 7 jogos que falta pro Corinthians aí, vai ser meio estilo Taça Libertadores, que o importante não é jogar bonito, o importante é ganhar. Se for 6 a 0, 1 a 0, gol contra todo jogo, né? O importante é a gente tá ganhando aí e fazer a pontuação que falta pra se safar de vez aí desse fantasma do rebaixamento, né? Bom, galera, assim, eu queria saber de vocês o seguinte, cara, eu tenho uma dúvida muito grande. É... Eu não consigo avaliar o trabalho do Ramon nesse seguinte sentido. Tem muita gente, quando um técnico coloca o mesmo time sempre, né? E aí, tipo, de repente ele pega um adversário que joga de outra forma e o jogo, aquele jeito que ele joga, não encaixam. Aí fala que o técnico é limitado, né? Que não tem outra visão de jogo, tal, tal, tal. Só que aí fica aquele critério que também, quando o técnico muda muito o time, né? A gente sabe que time de futebol, você aí que jogou bola, eu joguei um pouquinho, agora eu dei uma aposentada, mas eu gostava de jogar futebol. Apesar de não jogar bem, mas gostava. Que futebol é entrosamento. Quando você joga com o mesmo time sempre, né? Um cara já, quando ele vai dar um lançamento, ele já sabe, já tem aquele gatilho mental de saber aonde o outro tá passando lá na frente. E aí tem a outra visão desse ponto de vista que ficar trocando muito time também não dá certo, né? E eu não sei qual é o ponto de vista de vocês sobre isso. Eu queria saber, porque, cara, o Ramon, ele muda demais o time, cara. Ontem, eu, sinceramente, cara, eu não entendi muito bem o time que entrou. Não entendi se quis poupar contra o Racing, se é para jogar contra o Racing, né? Mas se a intenção foi essa, aí fica aquele negócio dúbio na nossa mente. Tá, mas qual jogo que era mais importante? Era o do Cuiabá ou o do Racing? Né? Aí a gente sabe que tem a questão que o Corinthians não pode, né, nem tem que fazer todo, lutar com todas as forças para não cair no Campeonato Brasileiro. Só que teoricamente a gente sabe que a Copa Sul-Americana é o nosso único caminho para estar na Copa do Brasil do ano que vem. E também na Taça Libertadores, mas nem tô falando da Taça Libertadores, a Copa do Brasil, pelo menos, digamos assim, mesmo que ela não desse vaga para Libertadores e desse a vaga só para a Copa do Brasil, já seria importante o Corinthians tentar ganhar, né? E agora eu tava vendo uma notícia aqui que eu tinha até esquecido disso, que além da Copa do Brasil e da Taça Libertadores, eu tinha esquecido que aí o Corinthians participaria da Recopa Sul-Americana, né? Que seria um jogo aí contra, creio que provavelmente Botafogo ou Atlético Mineiro, que a final da Libertadores acho que vai ser entre eles, né? Meio difícil os times reverterem o placar, tanto o River contra o Atlético, contra o Penharol contra o Botafogo. Então teria esse jogo da Recopa e agora tem aquele jogo lá do campeão da Sul-Americana contra o campeão da Europa League. Então, ou seja, seria basicamente 4 chances de título a mais pro Corinthians ano que vem, né? E então, assim, a Sul-Americana também tem a sua importância. Então, e aí, vai entrar com reserva no Brasil, na Sul-Americana também? Tem que pensar em montar o time aí para as duas competições. Mas assim, galera, eu não concordei muito ontem quando eu vi a escalação, não.
Tá certo que só quem tá lá dentro sabe o que acontece, quem tá bem pra jogar, quem não tá. O Yuri, a gente já sabia que não ia poder jogar ontem, mas quando eu vi o Garro fora do time, o Carrilho, é, enfim, eu não. O André Ramalho, a gente sabe lá em Cuiabá ontem à noite. Falaram que no horário da partida, 7 e pouco da noite, estava 30 graus. Então também a gente sabe que teve os desgastes do jogador. Talvez esse também tenha sido um dos motivos do jogo ter sido bem abaixo, né? Mas é um dilema aí, galera. Queria saber de vocês nos comentários aí o que vocês acham. Mas assim, sobre o jogo, né? Não tem muito o que falar no sentido. Foi um jogo fraco, fraquíssimo, fraquíssimo. A gente viu que todos os jogadores estavam muito abaixo. Talvez por conta do calor, talvez por conta do desentrosamento, né? Ou talvez por conta de todos esses fatores juntos. O time jogou bem abaixo, né? Poucas chances de gol. O Sorte Cuiabá é um time também bastante limitado, tanto é que tá lá embaixo também, né, brigando. A diferença é que o Corinthians a gente vê um pouco mais de perspectiva aí de sair, né, dessa zona aí, né, que o time tem apresentado uma pequena evolução aí nos últimos jogos, né. Eu já tenho achado que essa evolução já não tá tão grande assim, mas como eu falei, né, agora não é hora de questionar se o time tá jogando bem, o importante é ganhar, né? E a gente vai ter o jogo contra o nosso rival segunda que vem. E eu tinha conversado com um amigo meu assim, pra mim, se o Corinthians fizesse 4 pontos dentro desses dois jogos, né? Pra mim já tava de bom tamanho. O Corinthians já garantiu 3 contra o Cuiabá ontem. Então, se ele pelo menos empatar com o Palmeiras, já é um ótimo resultado. Galera, assim, cara, eu sou torcedor, entendeu? Aqui, né, como eu tô fazendo vídeo e tal, tô expondo a minha opinião, obviamente eu vou tentar ser um pouco mais contido, e tal, falar dentro de uma lógica, vai, digamos assim, mas obviamente que pra mim o Corinthians, falando como torcedor, né, tem que ganhar todos os jogos, tem que ganhar do Palmeiras também segunda-feira, mas não vamos, né, ficar no mundo da fantasia, né, galera? A gente sabe que o estágio atual dos dois times, a gente tinha uma chance muito maior de ganhar do Cuiabá do que ganhar do Palmeiras segunda, né? Apesar do jogo ser em casa, tudo tal, a gente sabe que o Palmeiras, até pelo fato dele estar brigando pelo campeonato aí também, o que seria um fator da hora também da gente ganhar deles, né? Pra atrapalhar aí a briga deles pelo título, né? Mas só que a gente sabe, não vamos viver no mundo da fantasia. A gente sabe que o jogo pra ganhar mesmo era o de ontem, né? O jogo contra o Palmeiras, tomara que ganhe, vou torcer pra ganhar, vou ficar extremamente feliz se ganhar, que aí vai encaminhar mais ainda essa fuga aí da chance de cair. Mas o jogo pra ganhar era ontem. Se conseguiu essa vitória ontem, se conseguiu o empate contra o Palmeiras, não tá de mau tamanho, né? Então o Corinthians, vou ver se eu ponho na tela pra vocês também, que eu tô olhando aqui, se eu parar de olhar pra tela um pouquinho é por causa disso. O Corinthians terminou em 15º, né, na frente do Atlético Paranaense, do Bragantino, do Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Eu tenho a sensação, assim, que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram pro vinagre já, né, cara? A briga aí é do Juventude pra cima. O Corinthians tem que continuar tentar pontuando. Vão ter confrontos diretos ali, né? O Corinthians ainda vai pegar o Vitória, né? Vai pegar o Grêmio na última rodada, o Criciúma. Então, vão ter confrontos diretos pro Corinthians contra esses times. Tem confronto direto entre os times também, né? Então, galera, vai ser aí adrenalina até a última rodada. Mas beleza, galera? Obrigado por ter comparecido em mais um vídeo aí. Deixa nos comentários pra mim o que você achou do jogo de ontem, se o Ramon fez certo, né, de entrar com o time que ele entrou. Eu tenho meus sérios questionamentos sobre isso, mas faz parte. E mais uma vez lembrando, obrigado mais uma vez pelos 100 primeiros inscritos do canal aí, como eu falei, projeto de apenas 20 dias. Saber que já tem 100 corintianos e corintianas aí curtindo o trabalho, eu fico muito feliz. E convido você que tá vendo aqui, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal, a se inscrever também e explorar o canal aí, que tem vídeo shorts com lances do Corinthians, tem a postagem na aba comunidade lá, tudo sobre o Coringão nesse canal aqui, beleza? Valeu, galera, próximo jogo quinta-feira contra o Racing, vamos ver se a gente consegue essa classificação aí, como eu falei, a Sul-Americana tem a sua importância sim, nem sei se é tanto pelo título da competição,
Também seria uma boa que o Corinthians, se ganhar a Sul-Americana, vai ser o time campeão de todos os torneios que são disputados hoje em dia, né? O verdadeiro campeão de tudo. E dá vaga para todas essas competições que eu falei aí do ano que vem, que a gente sabe que em termos de patrocínio, mídia, possibilidade de estar montando elencos melhores, quanto mais torneios o Corinthians jogar ano que vem, melhor. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians. Saímos, graças a Deus. Obrigado, papai do céu. Obrigado, obrigado.